Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Hoje temos nosso sextou. Então, para quem não sabe, não está lembrado ou lembrada, meu nome é Jordana e eu tenho trabalhado com vocês as disciplinas de humanidades. Sim, disciplinas no plural, porque tem 15 dias aproximadamente que eu tomei também à frente do plantão de história. Então, a gente já vinha trabalhando com geografia e agora também, provisoriamente, em história, tá certo? Como de costume, vocês sabem que eu sempre peço que vocês já entrem no chat e deixem o nome e a turma a qual vocês pertencem, para a gente poder ter aquele controle maroto da presença. E hoje vocês me veem um tamanho um tanto quanto aumentado, porque estou testando outro software de gravação e vamos ver no que dá, tá? Então, hoje é o segundo plantão de história, gente. Então, se você não assistiu ainda ao primeiro plantão, tá dando bobeira. Então, eu peço que vocês assistam, porque, obviamente, é uma continuação. E foi bem interessante, porque eu trabalhei com vocês lá o conceito de história pré-literária. E aí eu apresento o porquê do uso desse termo pré-literária ao invés de história, ao invés de pré-história. Então, confiram lá, depois de assistir a este plantão, ou no final de semana, mas é importante que vocês assistam, tá? Porque ficou bem bacana. E agora a gente vai dar prosseguimento, como de praxe. Eu vou reduzir aqui e vou seguir na narração com vocês do nosso plantão de hoje. Então, vamos que vamos. Falou! Muito que bem. Plantão de história. Bom, hoje a gente vai ver a primeira parte de Antiguidade Oriental, essas civilizações antigas aí da Antiguidade, obviamente. E aí eu digo que é a continuação da primeira aula, porque eu comentei com vocês a respeito da Revolução Neolítica, que aconteceu no período neolítico da história pré-literária, por conta de que o que aconteceu? Essa revolução, ela cooperou para o desenvolvimento da agricultura. E quando você tem a agricultura, você tem a necessidade de fontes hídricas de grande porte para dar o suporte para essas civilizações que, notadamente, começaram a aumentar, né? Essas comunidades humanas começam a crescer. E aí, essa organização social começou a ficar mais complexa, e aí acabou desenvolvendo as cidades. E também a divisão do trabalho, que antes era divisão sexual do trabalho, né? Porque antes do povo, dos grupos humanos poderem ser sedentários, eles precisavam ir à caça, ficar explorando, então existia um nomadismo. A partir do momento em que você consegue se valer da agricultura, existe uma sedentarização. E aí existe a produção de excedentes, e aí, por consequência, como a gente viu na primeira aula, existe a produção das cerâmicas para armazenar isso daí. E aí você começa, nesse processo, ter organização dos estados, né? Estado quanto governo, né? E o uso da escrita, e por isso que a gente fala que agora a gente está na história, porque a história, ela começa a partir o nome, né, o título história começa a partir do desenvolvimento da escrita. E aí, uma vez que existe essa escrita, ela começa a ser usada para a administração burocrática desses grupos humanos, tá? Uma coisa importante a se dizer é, a minha abordagem nesse plantão é um pouco diferente do que a professora Dani trabalhou com vocês em sala. Faz um tempão, eu sei, mas vocês vão se lembrar, provavelmente, que ela trabalhou os impérios, os períodos históricos de parte dessas civilizações e tudo mais. Eu quero trabalhar com vocês colocando as linhas gerais, ou seja, o que há em comum entre essas civilizações? Como está escrito aqui, é um modo de produção asiático. E esse modo de produção asiático,
É um conjunto de características que essas civilizações têm em comum. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar as características gerais no âmbito de sociedade, economia, política, e aí vou destacar as exceções dentro desses grupos. Então, você, durante a sua prova, ou qualquer questão assim que vocês estejam avaliando esse período, a minha estratégia vai ser colocar de uma maneira que vocês entendam o modo de produção asiático e saibam quais são as civilizações que assimilaram, aplicaram essas características na existência delas, e aí vocês saibam identificar numa situação de prova, uma leitura, qualquer coisa que vocês estejam fazendo, ok? Então, começando aqui, quem são essas civilizações? O povo do Egito e o povo da Mesopotâmia. E aí, dentro da Mesopotâmia, a gente, por exemplo, Egito são egípcios, né? Aí na Mesopotâmia, a gente tem alguns grupos distintos, como sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus. E fora da Mesopotâmia, a gente ainda tem ali na região que hoje a gente conhece como Palestina, os fenícios e os hebreus, e tem os persas também, que hoje ocupam a região do Irã, tá? Ali do Oriente Médio. Então, essa região todinha aqui, que a gente conhece como crescente fértil, que vocês veem nesse mapa, ela contempla a Mesopotâmia, metade, entre rios, né? O que é o rio Eufrates e o rio Tigre. E aqui no Egito, que é na parte norte da África, a gente tem o povo egípcio, sendo que uma coisa que é interessante pensar, aqui é a região do Alto Egito e aqui do Baixo Egito. Por mais que no mapa a gente tenha a impressão que aqui é o Alto e aqui é o Baixo, por conta de uma questão que a gente pensa de norte e sul, geograficamente falando, em termos de relevo, topografia, aqui é mais montanhoso e aqui é mais plano. Então, por exemplo, esse rio Nilo, que é essencial para a ocupação egípcia dessa região, tanto que eles falam que o Egito, o Estado, né, vamos colocar assim, o Império Egípcio, ele é uma dádiva do Nilo, porque a presença do Nilo foi e é essencial para essa população. E aí é que você tem o deságue, que o rio corre descendo até o delta aqui para desaguar no mar Mediterrâneo, tá? Então, vamos às características gerais, né? As sociedades desse modo de produção asiático, que são essa galera todinha aqui, ó, que eu elenquei para vocês, elas têm a característica de serem sociedades hidráulicas. Ou seja, elas dependiam da construção de canais de irrigação, de fontes hídricas de grande porte. Porque uma coisa que vocês têm que ter em mente, por exemplo, se cair na prova, sociedades hidráulicas, povos que dependiam de água. Gente, não existe ser humano que não dependa de água. Então, isso é muito pouco específico. Sociedades hidráulicas, elas dependiam da construção de canais de irrigação, ou seja, elas se fixavam às margens desses rios aqui que são relevantes, né? Nilo, Eufrates, Tigre, Jordão, que deve estar por aqui, e aí ela fazia com que, uma vez que ela superlotou as margens desse rio, ela precisa, para sair dessa faixa diretamente relacionada, ela precisa desviar essa água através dos canais para poder ter uma irrigação do cultivo deles, né? Que era trigo, cevada majoritariamente, mas tem outras coisas também. E aí, e essa região que contempla esses povos ficou conhecido como crescente fértil, porque tem o formato de uma lua crescente, certo? Ok. Necessidade de terras férteis, ocasionando a formação de políticas imperialistas. Isso. O que é uma política imperialista, né? A partir do momento que as populações começaram a ficar maiores, elas começaram a lotar as regiões em que elas estavam. Então, elas precisaram avançar rumo ao interior dos terrenos em que elas estavam, nas planícies, né?
majoritariamente. Então, você começa a ter que ter um conflito de posse de terra, né? E aí, com isso, você... Ai, meu Deus. Aí você acaba tendo essas políticas imperialistas. Os exemplos, os persas, que nem eu falei, que estão ali na região do atual Irã, tinham várias campanhas de expansão em busca dessas terras agricultáveis. E os assírios formaram o primeiro exército permanente da história, ou seja, os assírios são o primeiro grupo humano que não pega camponeses, tal, o pessoal ao léu. Eles pegam um grupo, separa e dá uma formação militar para esse povo, para esse grupo, para ser justamente ter esse perfil de avançar e dominar militarmente as outras civilizações que não são assírias, tá? E aí uma característica que a gente tem no modo de produção asiático são os impérios teocráticos de regadio, que são o quê? Impérios, você tem essa coisa assim, porque quando é reino, você governa na sua própria terra. Quando é império, você governa em terras que não eram suas anteriormente. Então, império é sinônimo desse avanço rumo a outras terras, tá? Tanto que depois a gente vai ver lá pra frente na história, a gente tem o neo-imperialismo, que é quando eles vão recortar, fatiar, picotar a África, as nações europeias vão ter essa prática, né? Super infeliz, inclusive, né? Opinião minha. E aí você tem esse império teocrático porque o poder... Ele é teocrático porque o poder político é legitimado pela religião. Como assim? Como que é legitimado? Porque eles têm a crença de que o faraó governa, ou patesi, né? Dependendo, o título varia, tá? Mas vamos colocar faraó, que é o mais conhecido. Porque faraó é no Egito e patesi era era na região da Mesopotâmia, porque governa um sumo sacerdote, tá? Então, aí por que teocrático? Porque o faraó governa porque é um representante vivo do Deus na Terra, de um Deus na Terra, né? Porque mais pra frente a gente vai ver que eles são politeístas, então existiam vários deuses. Mais pra frente eu delimito isso melhor. Mas aí vocês vão falar aqui, ó, exceção, fenícios. Os fenícios, lembrem lá, atual Palestina, eles não se organizam em impérios teocráticos de regadio. Impérios avançam sobre terras que não são suas. Teocráticos, porque é a religião que legitima o poder. De regadio, de terras que precisavam ser irrigadas para poder gerar agricultura. Os fenícios não. Os fenícios, eles vão ocupar a região da Palestina, ali aqui, ó. Aqui assim, tá vendo? Então, o que eles vão fazer? A tendência deles é ir rumo ao mar. Entendeu? Eles avançam no sentido do mar. Eles não vão ter essa prática de serem impérios teocráticos regadio. Eles vão para o mar. Então, a vibe deles é outra. Então, eles se organizam em cidades-estados, tá? Então, guarda essa informação. Economia. Como majoritariamente agricultura irrigada, que é a principal fonte econômica. Só que tem uma fonte secundária, que são as trocas. Então, mas não era uma troca... você pega, tipo, hoje você vai e compra uma coisa com dinheiro, né? Ali era uma troca natural. O que é uma troca natural? É um objeto, um produto por outro produto, tá? Vamos colocar aí meio que um escambo, vai? Que é o termo que a gente usa quando tá colocando História do Brasil. Então, essas práticas eram práticas secundárias. Então, se você tem, sei lá, uma saca de trigo, você vai e troca por uma saca de cevada. Sei lá, entendeu? Só que existe, novamente, exceção, os fenícios. Se eles não têm a prática, como eu falei, de terem o desenvolvimento da agricultura, eles se lançam ao mar Mediterrâneo. Por quê? Nessa região
tem o Líbano, né? Atualmente o Líbano. E o que caracteriza até na bandeira do Líbano? Aqueles cedros, que são umas árvores grandes e tal. E aí o que acontece? Esses cedros, eles eram dados em florestas, né? E aí eles foram cortados, e aí o pessoal viu que era resistente à água, aí começaram a fazer embarcações para poder buscar comercializar as coisas maritimicamente. Então, o comércio pelo Mediterrâneo era a principal fonte econômica dos fenícios. Tirando os fenícios, a maioria da galera se valia da agricultura irrigada e das trocas naturais. E aí na economia? A economia prefeito de vestibular e vestibulinho é uma economia amonetária, ou seja, sem moeda. O uso da moeda é uma coisa muito específica, então a gente coloca como não existente, tá? Uma exceção, sempre tem as exceções, são os persas, que são os povos ali da região do atual Irã, que eles criaram uma moeda única durante o período do Dário, né? E aí eles colocavam essa moeda dárica, que era uma fonte de troca. Então eles tinham um objeto e trocavam por essa moedinha aí. Beleza. Outra característica da econômica é que a terra é o principal meio de produção. E a terra pertence ao Estado. Mas o Estado não é o faraó. O faraó é o cara que representa uma divindade, tá? Mas ele não é o dono da terra. O Estado, como um todo, tem a posse das terras. Tá? Então, porque é a partir da terra que você produz os alimentos. Então, esse é o principal meio de produção. E a força de trabalho era a partir da servidão coletiva, porque o povo todo não tinha trabalhador livre nessa época. Eles estavam vinculados ali aos lugares, então eles estavam sempre trabalhando para o Estado. E aí eles tinham que pagar impostos e tudo mais. E os escravos, que eu costumo usar o termo escravizados, porque escravo dá a impressão que é um grupo, né, que nasceu assim, tudo bem, que ali é sociedade estamental e tudo mais, mas vamos pensar, sei lá, escravizado, porque são pessoas que estão na condição de escravas, então, escravizados. Eles eram um número pequeno, a gente tende a achar que é número grande, mas é um número pequeno e flutuante, ele variava. Por quê? Porque eles eram provenientes de de perda de guerra. Quando um povo, uma civilização perdia a guerra, então eles viravam escravos de quem ganhou deles, entendeu? E aí esse número variava, porque se você tiver em tempo de paz, você não vai ter prisioneiro de guerra. E a estrutura social, e aí fica mais fácil de entender o que eu falei anteriormente. Elas eram sociedades estamentais, então você não conseguia mudar a sua posição social, porque essa localização sua, como eles têm essa característica teocrática, eles entendem como um direito divino. O seu nascimento é fruto de uma vontade divina, então você nasceu na condição de escravo, então você vai ser escravo. Então não tem por que você mudar de posição social. Então, a justificativa aqui, ó, social, é a vontade divina. Então, o faraó é faraó porque assim tinha que ser. Sacerdotes porque assim tinha que ser. Então, você não tem uma oscilação. E aí, no Egito e a Mesopotâmia, o faraó e a família real estão no topo da sociedade. Depois você vê os sacerdotes, que é uma coisa interessante, que essa característica dos grupos religiosos se manterem no poder é uma coisa que a gente verifica até o século XVIII, basicamente. 18? 16? 18. E aí depois vem os militares, aí os escribas, que eram, no caso do Egito, um grupo que era responsável por escrever as leis. Eles não criavam as leis. Os grupos dos sacerdotes e tal, e do faraó e a família real, criavam, e esses caras dominavam a escrita. Então eles eram responsáveis pelo registro das coisas. E os felás? Felás é um nome dado no Egito para servos. Então toda a galera que estava ali exercendo a servidão coletiva estava aqui. E os escravos, menor. Então aqui tinha artesão, tinha de tudo aqui.
mas todo mundo vinculado à terra, tá? E na Mesopotâmia, como eu tinha dito, ó, o líder chama Patesi, o imperador, aí depois vem o grupo dos sacerdotes, militares, servos do Estado, que é sinônimo aqui, né? E os escravizados. Organização política. Como o Estado não é laico, né? Então, se você está misturando religião com política, não há laicidade no Estado. Então, não tem essa divisão. Por conta disso, a religião acaba legitimando, dando voz à política, então ela que reitera. Só que, de novo, a gente tem a exceção dos fenícios, porque se a gente falou que os fenícios não são um império teocrático de regadio, obviamente eles não vão ter a religião atrelada à política. Lá o que existe é um governo talassocrático. E aí o que acontece? Esse governo talasso tem a ver com relacionado ao mar, tá? Então, esse governo, como eles tinham esse perfil de ir para o mar Mediterrâneo para comercializar nas embarcações, o grupo, a elite desses comerciantes era um grupo dos mais do comércio que eram responsáveis pela decisão política entre os fenícios, tá? Aí você verifica onde há essa organização política centralizada na religião, né? Você vê o despotismo, a autocracia, auto próprio, né? Então, não é uma divisão do poder. Então, é uma pessoa que tem essa questão, ela é assessorada pelos, por exemplo, sacerdotes, porque eles tinham muita influência, porque você tem que pensar que o faraó, por exemplo, ele representava uma das divindades encarnadas, mas existiam outras divindades, então significa que os sacerdotes podiam influenciar nas decisões, porque eles estavam ali mediando em relação às outras divindades, tá? Então, existia essa questão da influência dos sacerdotes em relação a tomada de decisão dos faraós, mas o faraó era a figura central. Então, ele era o principal, então existia essa questão do despotismo. E aí, como eu tinha falado lá no comecinho, ó, burocracia, uso da escrita para documentação em leis. Porque antigamente, o que acontecia? Você tinha um aspecto que as leis, os ditames, as questões das organizações, lá no período da história pré-literária, era passado de forma consuetudinária, ou seja, através da oralidade. Então, era de boca em boca, passava de pai para filho e a regra ia ficando. Só que à medida que você aumenta o número de indivíduos numa sociedade, a organização das cidades, você precisa documentar de uma forma que você garanta que aquilo fique posto para todo mundo e que todo mundo tenha conhecimento disso, que é o pilar da sua sociedade. Então, você tem a documentação escrita, e era escrita para organizar essa sociedade. Quem escrevia, no caso do Egito, os escribas, tá? E aí você tem na Mesopotâmia o surgimento da escrita cuneiforme a partir dos sumérios e o código de Hammurabi, que é a lei do talião. Ou seja, aqui esse código ele foi criado pela liderança lá na Mesopotâmia, mas era mais uma coisa assim para mostrar poder e colocar, porque o código de Hammurabi ele tem uma prática assim do olho por olho, dente por dente. Então é uma questão de equiparidade. Então, se você constrói uma casa, aí o trabalhador, aí você tem uma casa, aí o pedreiro fez mal alguma coisa lá e o telhado despenca e mata o filho da pessoa que é dona da casa. Segundo esse código Hammurabi e a lei do talião, você tinha que matar os filhos desse pedreiro, porque tinha que ser proporcional os danos, entendeu? Se você matou um aqui, o outro vai e morre também. Então, era uma coisa bem meio sinistrona, né?
E aí você tem o Egito, que desenvolve 3 tipos de escritas, e elas são distintas entre si. Por quê? Porque elas têm aplicações distintas, tá? Os hieróglifos eram uma escrita assim mais atrelada à questão religiosa. Então, não era comum as pessoas terem acesso a todas essas escritas, o domínio dessas escritas. Elas tinham um lance assim, tipo, os hieróglifos eram escrita sagrada. Aí o hieráclito, a escrita hierática, era uma escrita burocrática, mais prática, que é a coisa da lei. E a demótica era popular, aquela coisa de negociação. Ah, troquei tantas cabras, tantos carneiros com fulano de tal, e agora ele está me devendo tantos camelos, sei lá, entendeu? Então essas anotações, para você ter um controle matemático das coisas, tudo mais, era feita com essa escrita demótica, que era mais simplesona. A hierática era dos escribas e os hieróglifos eram para descrever as práticas religiosas e tudo mais. Tanto que os hieróglifos você encontra dentro das pirâmides, tá? E os fenícios, que são os comerciantes, lembrem lá, que é o pessoal que ia pelo mar Mediterrâneo, eles foram os primeiros a desenvolver o alfabeto fonético. Por quê? Porque se você vai interagir com outros povos, você precisa ter um código, que o alfabeto é um código, que traduz aquilo que se ouve para aquilo que você quer negociar. Porque como você vai fazer uma negociação sem ter uma linguagem comum? Então, daí surge o primeiro alfabeto fonético, pelos fenícios. Olha só que legal, é uma característica que a gente traz até hoje. Cultura, como já foi mencionado, as religiões eram politeístas, antroposomórficas. Por que disso, né? Existiam vários deuses e eles tinham formas híbridas. Então, você tinha uma mistura de corpo de homem com cabeça de chacal. É um exemplo do deus Anubis, que era o responsável lá pelo processo de mumificação e tal, porque o chacal é um animal que come carne em processo de putrefação, mas ele não morre, então tem toda uma simbologia, e aí por isso você consegue perceber com essa questão do antroposomorfismo, que esses grupos ainda estavam muito aproximados da natureza, então eles conseguem criar analogias, similaridades, criar questões que envolvem a natureza que os cerca para poder justificar as crenças deles, né? E aí você tem algumas seções, nesse caso temos 3 exceções a respeito de ser politeísta, né? A primeira exceção são os hebreus, que estão fixados ali na região da Palestina, como eu já falei, que são o povo que a gente vê documentado na Bíblia, que é o povo que estabeleceu a primeira religião monoteísta, que acredita em Yahvé, Deus, né? Antropomórfica, e um Deus com um jeitão humano, tá? Não antropozoomórfica, antropomórfica, figura humana, né? Exceção 2, os persas, que era uma religião dualista. E aí o que acontece dos persas? Dualismo, você tem a questão dual, 2, né? Então eles acreditavam em 2 deuses, um do bem e outro do mal. E escatológica, porque é uma religião, assim como os hebreus, né? Que era o povo que acreditava num único Deus, eles têm essa questão escatológica que diz respeito a ter um fim previsto. Então, vocês, para o pessoal persa, eles sabiam que ia ter uma guerra no final de tudo e que o bem, o Deus do bem, que eu não lembro o nome agora, venceria o Deus do mal. A mesma coisa do Apocalipse, né, gente? Para quem conhece de Bíblia, então, basicamente, essa visão escatológica de um fim previsto é partilhada entre as duas, a diferença é que aqui você tem um único Deus e aqui são 2, um do bem e um do mal. Igualmente deuses, para assim dizer, né?
E a exceção 3 é que o Egito sempre foi politeísta. Entretanto, no reinado de Akhenaton, de Amenófis IV, que teve essa duração, que foi aqui nesse período aqui, antes de Cristo, século XIV a.C., houve uma tentativa de aplicação do monoteísmo. Eu acho que durou 30 anos, alguma coisa assim. Por que essa reforma? Porque lembra lá na estrutura social do Egito, a gente tinha o faraó e a família real no topo da pirâmide, embaixo tinha os sacerdotes. Só que os sacerdotes, eles eram um grupo que podia se articular e tinha uma expressão forte. Então, eles conseguiam, às vezes, impor a vontade deles, por ser uma maioria, em relação ao faraó. E aí, quando você tenta colocar o monoteísmo, então só a figura do faraó fica como o único Deus, entendeu? Então você não tem mais força no grupo dos sacerdotes, porque se os sacerdotes poderiam ser mediadores, intérpretes, não sei o que, dos desígnios dos outros deuses, então eles tinham voz mais proeminente. Quando você coloca sobre a figura do faraó o único Deus, a única personificação de um Deus, você traz de volta para o faraó uma expressividade, um poder maior. Então, por isso que Akhenaton ele não foi tipo, vou adotar a fé dos hebreus. Não, ele só quis trazer essa coisa do monoteísmo, vamos por assim, para poder se livrar da galera dos sacerdotes, tá? Então, é isso. E aí, a gente tem aqui, ó, duas representações, dois ângulos distintos. Olha só como perspectiva é tudo, né, galera? Olha isso. Essa foto aqui foi tirada de um ângulo e esse daqui de outro. Aí você vê as diferenças. Aqui nós temos 3 pirâmides. Pirâmides de Gizé, ou seja, pirâmides do Planalto de Gizé, ali que fica nos arredores do Cairo. Olha a civilização contemporânea. Olha a pequenez em relação a essas pirâmides, gente. Olha, surreal. Aí, o que acontece? Você tem essas pirâmides, elas tinham um papel de ser um ambiente religioso, só que ela era só frequentada pela elite, ou seja, pelos faraós e a família dele, porque ela tinha uma função, né? Elas tinham a função de representar uma grandeza e estabelecer que na reencarnação desses faraós, da família, do grupo seleto da sociedade egípcia, eles pudessem ter o glamour que eles construíram em vida. E essa daqui são, ó, em ordem, eu coloquei nome em ordem porque a Miquerinos é a pirâmide, é a menor desse conjunto, mas aqui você vai ver que tem outras, tá vendo? Aqui bem disfarçadinho, mas tem outra aqui, ó, essas aqui, tá vendo? Pequenininha. Mas eu tô falando dessas 3 aqui, tá? Então, essa aqui, que é a mesma que essa aqui, é a Miquerinos, é a menor do conjunto das 3, e ela possui uma altura de 66 metros. 66 metros de altura. E a base possui um pouco mais de 100 metros de largura. Então, se liga no tamanho disso. Essa de trás aqui, ó, é a Khafre, que é a segunda maior, tá? Do Egito. E ela é a única das pirâmides que ainda conserva uma pequena quantidade do seu antigo revestimento calcário branco. Então, todas elas eram cobertas de calcário branco. Então, além de ser grande, ainda era revestida. Meu, quero ir para o Egito. E aí, ó, tá vendo? Manteve aqui, aí aqui dá pra você ver também que ainda tem um cadinho de calcário. E a terceira, porém não menos importante, que é a grandona Quéops. Ela é conhecida também como Grande Pirâmide de Gizé. E ela é a maior das 3, obviamente. Com essa daqui, com essa fotografia, vocês conseguem perceber isso. Aqui nem dá tanto essa sensação por conta da perspectiva. E ela tem 140 metros de altura. Sabe o que é isso? É muito alto. É muito alto. E aí aqui, se você for pensar em quando e como foi feito isso, enfim. Aí aqui na base você tem 230 metros. E se você for somar o perímetro, né, que é somar todas as arestas, você tem quase 1 quilômetro de perímetro. Então, assim, é muito grande, tá? Seguindo,
a gente tem aqui templo. Aí o templo já era diferente da questão das pirâmides. O templo, a galera comum podia frequentar. E aí aqui eu quis colocar para vocês duas fotos, uma da frente, que é essa aqui, e essa daqui para dar uma vista para conseguir enxergar essa parte de trás, essa parte aqui também, que é desse complexo é um complexo do templo Abu Simbel, que foi criada durante o governo do Ramsés II, que foi, de longe, como é que chama? O faraó mais expressivo do Egito. E ele era levemente egocêntrico, né, gente? Vocês conseguem ver o tamanho. Daqui foi cravado na montanha, foi esculpido, criado na própria montanha. E aí o que acontece? Essas 4 estátuas aqui, elas têm 21 metros de tamanho, né? E aí você tem a representação da face do próprio Ramsés. E aí tem essa abertura, olha a proporção do um ser humano para o lugar, é muito grande. Aí você tem, ele foi criado de forma tal, olha como que o pessoal já dominava a astronomia e tudo mais, ciência e tudo, né? E aí, de forma que dia 22 de fevereiro e dia 22 de outubro, a luz solar incide aqui, ó, ela vem, ó, a luz vem aqui, pimba, incide nessa altura de porta aqui enorme, e ela vai adentrando lá, de forma que lá no fundão tem 3 estátuas, e a luz do sol chega lá dentro e ilumina totalmente 3 estátuas sentadas, em que uma delas representa o Ramsés. Então, não satisfeito de colocar um rosto que era parecido com o dele, ele ainda colocou lá o iluminado, né? Então, e aqui ao lado você tem 4 estátuas, é que não deu para colocar outra aqui, que representam também divindades, e 2 sendo representantes da Nefertiti, que era parceira dele, né? E aí essa luz inunda nesses 2 dias específicos porque os arqueólogos acreditam que foram, respectivamente, a data do aniversário dele, do Ramsés, e a data da coroação dele. Então ele quis deixar marcado na história, e conseguiu, né, galera? A relevância dele no período do Egito. Meu, que é isso, né? Um ego levemente inflado. Meu, muito legal. Não o ego inflado, óbvio, mas a construção. E agora a gente vai para os nossos exercícios, sim, porque é necessário. Então vamos lá, galera, a gente já sabe como é que funciona. Eu leio a pergunta com vocês, dou um tempinho para vocês pensarem, vocês já vão mais do que velozes, como a velocidade da luz, e escrevem aí no chat para mim aquilo que vocês acham que seja a alternativa que melhor contempla essas questões aqui. Então vamos lá, Unesp 2015. Hoje eu só trouxe exercício de vestibular porque eu quero que vocês saiam aqui, ó, arrasando. A maior parte das regiões vizinhas da antiga Mesopotâmia caracteriza-se pela aridez e pela falta de água, o que desestimulou o povoamento e fez com que fosse ocupada por populações organizadas em pequenos grupos que circulavam pelo deserto. Já a Mesopotâmia apresenta uma grande diferença. Embora marcada pela paisagem desértica, possui uma planície cortada por 2 grandes rios e diversos afluentes e córregos. Esse é o texto tirado de um livro do Marcelo Rede. Aí a pergunta vem. A partir do texto, é correto afirmar que: alternativa A, os povos mesopotâmicos dependiam apenas da caça e do extrativismo vegetal para a obtenção de alimentos. Alternativa B, a ocupação da planície mesopotâmica e das áreas vizinhas a ela durante a antiguidade teve caráter sedentário e ininterrupto. C. A ocupação das áreas vizinhas da Mesopotâmia tinha características nômades e os povos mesopotâmicos praticavam agricultura irrigada. Letra D. A ocupação sedentária das regiões desérticas representava uma ameaça militar aos habitantes da Mesopotâmia. E a alternativa E.
Os povos mesopotâmicos jamais puderam se sedentarizar devido às dificuldades de obtenção de alimentos na região. Galera esperta do meu Brasil e deste projeto Raízes. Qual é a alternativa que melhor responde essa questão? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. E aí, fizeram suas apostas? Acertou quem respondeu alternativa C. Como eu já tinha dito, a ocupação das áreas vizinhas da Mesopotâmia tinha característica nômades. O próprio texto coloca isso, ó. A aridez e a falta de água desestimulou o povoamento e fez com que fosse ocupada por populações organizadas em pequenos grupos que circulavam pelo deserto. Então, nômades circulavam. E os povos mesopotâmicos praticavam agricultura irrigada, que foi o que eu coloquei lá. Impérios teocráticos de regadio. Ótimo, perfeito. Quem acertou, muito bem. Quem errou, respira fundo e vamos que vamos, que tem mais questão. Alternativa 2. FUVEST 2015. Examine as imagens produzidas no Egito Antigo. Participação especial da cachorra na sua sonoplastia. Que beleza, eu adoro isso. Aqui a gente tem esses grupos aqui trabalhando. Depois a gente vê aqui animaizinhos, animal, na verdade, umas árvores, né? E aqui a gente tem algo como agropecuária, tal, arado da terra, né? Esse daqui é uma ferramenta que ainda existe, de arar. As imagens revelam, alternativa A, o caráter familiar do cultivo agrícola no Oriente Próximo, dada a escassez de mão de obra e a proibição no Antigo Egito do trabalho compulsório. Letra B. A inexistência de qualquer conhecimento tecnológico que permitisse o aprimoramento da produção de alimentos, o que provocava longas temporadas de fome. C. O prevalecimento da agricultura como única atividade econômica, dada a impossibilidade de caça ou pesca nas regiões ocupadas pelo Antigo Egito. Letra D. A dificuldade de acesso à água em todo o Egito, o que limitava as atividades de plantio e inviabilizava a criação de gado de maior porte. E a importância das atividades agrícolas no Antigo Egito, que ocupavam os trabalhadores durante aproximadamente metade do ano. Gente, essa questão está de graça, a resposta. Vamos lá. I believe in you. Vamos lá. Qual é a alternativa que melhor responde essa questão? A, B, C, D ou E? Tempo! Escrevam para mim aí no chat. Acertou quem respondeu que a alternativa certa é a alternativa E. A importância das atividades agrícolas no Antigo Egito que ocupavam os trabalhadores durante aproximadamente metade do ano. Gente, a figura aqui já coloca que você tem a prática, você tem a tecnologia do arado, então já tem uma aqui que é impossibilidade, falava que não tinha ferramenta errada. Ó, colheita, plantio, tá vendo? Isso daqui é organização, várias pessoas. Então, a alternativa correta é a E. Mas, aquilo que a gente já sabe. Se você ficou em dúvida, não entendeu o porquê, depois pode me escrever lá no WhatsApp privado que eu respondo, não tem problema. A gente tá aqui junto para aprender, tá bom? Próxima, terceira, Unesp 2013. Na Mesopotâmia, todos os bens produzidos pelos próprios palácios e templos não eram suficientes para seu sustento. Ostentação, né, gente? A gente sabe disso. E não é de hoje. Assim, outros rendimentos eram buscados na exploração da população das aldeias e das cidades. As formas de exploração eram principalmente duas: os impostos e os trabalhos forçados.
Também é um texto do Marcelo Rede, que foi da primeira questão, a Mesopotâmia. Ok. Entre os trabalhos forçados a que o texto se refere, podemos mencionar a internação de doentes e loucos em áreas rurais, onde deviam cuidar das plantações de algodão, cevada e sésamo. B. Utilização de prisioneiros de guerra como artesãos ou pastores de grandes rebanhos de gado bovino e caprino. C. Escravidão definitiva aos filhos mais velhos das famílias de camponeses, o que caracterizava o sistema econômico mesopotâmico como escravista. Letra D. Servidão por dívidas, que provocava a submissão total pelo resto da vida dos devedores aos credores. E E. Obrigação de prestar serviços devida por toda a população livre nas obras realizadas pelo rei, como templos ou muralhas. Essa questão eu não vou deixar vocês responderem sozinhos, porque eu acho que vai ser interessante, ó. Vamos avaliar qual que é a certa. Vocês podem escrever aí, mas eu já vou pontuar aqui os erros das questões erradas, tá? A alternativa A coloca assim: internação de doentes e loucos em áreas rurais onde deviam cuidar de plantações. Gente, doente e louco cuidar de plantação? Não existe isso. Não pode ser A. B. Utilização de prisioneiros de guerra como artesãos ou pastores de grandes rebanhos de gado bovino e caprino. Não. Prisioneiro de guerra não vai ter essa atribuição aí. Alternativa C. Escravidão definitiva dos filhos mais velhos das famílias de camponeses. Não, a escravidão era posta para o povo de fora. Então, eles escravizavam pessoas que não eram da sua civilização. Então, não pode ser essa. D. Servidão por dívidas que provocava submissão total pelo resto da vida dos devedores. A servidão era uma coisa que já era posta. E aí, o que coloca aqui não provocava submissão total pelo resto da vida. Não é isso. E aí, obrigação de prestar serviços devida por toda a população livre nas obras realizadas pelo rei, como templos ou muralhas. Sim, era isso. A servidão era compulsória. Compulsória é sinônimo de obrigatória. Então, toda a galera tinha que trabalhar nas obras do Estado, sempre que o rei colocava isso. E uma coisa que é importante, que eu não tinha falado antes, é o que vai determinar, vai favorecer, possibilitar que essas construções aconteçam, são os períodos de paz. Porque você não vai conseguir deslocar contingentes populacionais para fazer construção de obras monumentais se o povo estiver em guerra contra uma outra civilização. Então, as construções grandiosas, tipo pirâmides, eram feitas durante períodos de paz, tá? E as construções não iam ser construídas por escravos, porque não faz sentido você querer construir uma coisa super relevante para o seu povo se valendo da força de trabalho de um povo que é seu inimigo, porque eles não vão fazer aquilo lá direito. Alternativa, questão 4. Então, na questão 3, a resposta correta é a E, tá? Questão 4. Da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, de 2012. Em janeiro de 2011, os jornais noticiaram que os protestos contra o governo do Egito poderiam ter um efeito colateral muito sério: a destruição ou dano de várias relíquias, obras e sítios arqueológicos da antiga civilização egípcia. De acordo com as agências de notícias, houve várias tentativas de saquear, ou seja, roubar, o Museu do Cairo. Numa delas, indivíduos quebraram pouco mais de uma dezena de estátuas e decapitaram 2 múmias. Olha que absurdo, gente! Recentemente identificadas como avós do faraó Tutankhamon. Alguns saqueadores pareciam procurar apenas por ouro. Sobre o material arqueológico proveniente do Antigo Egito, é correto afirmar que: alternativa A. Antes da alternativa, aqui ao lado esquerdo, vocês têm o sarcófago onde ficou o corpo, né, a múmia do Tutankhamon, lá no Museu do Cairo, no Egito. Beleza, então vamos às alternativas. Sobre o material arqueológico proveniente do Antigo Egito, é correto afirmar que: A.
Sua destruição afetaria a economia do Egito, mas não traria consequências sérias para a ciência e para a história, que já estudaram esse material. Alternativa B. Grande parte dele destruído pelos próprios egípcios, ainda na antiguidade, como estratégia para proteger os segredos de sua cultura dos invasores. Alternativa C. Foi uma das causas dos protestos contra o governo, que pagou grandes somas para reaver objetos em poder dos países europeus. D. Permitiu compreender a importância dos rituais fúnebres, como atestam os sarcófagos do Vale dos Reis. E. Tem grande valor artístico e confirmou que já sabia dos antigos egípcios por meio de documentos escritos. Então, aqui a pergunta é: qual é a função do material arqueológico, né, do antigo regime, do antigo Egito? A, B, C, D ou E? Leiam com atenção. E a dica é: excluam aquelas que são absurdas. E aí vocês vão achar a resposta certa. Tempo. Essa é a penúltima questão, gente. Tá acabando. Foca que vai dar certo. Qual é a certa? A, B, C, D ou E? Vamos. A questão que responde essa daqui é a alternativa D. Então, sobre o material arqueológico proveniente do Antigo Egito, é correto afirmar que D. Permitiu compreender a importância dos rituais fúnebres, como atestam os sarcófagos do Vale dos Reis. E aí você já até poderia achar essa questão que seria mais correta, porque ela faz menção a um dado que faz parte da questão, né? Que é essa figura que diz sarcófago. Não que isso seja sempre verdadeiro, mas na hora de responder questões. Mas já dá uma dica, o caminho que a pessoa que criou a alternativa quer que você siga para achar a resposta certa, tá? Então, a alternativa certa é a D. E a última questão, da PUC do Paraná, é de 2010 e diz: na antiguidade, muitos povos consideravam que as doenças eram enviadas pelos deuses. No final do século VIII a.C., quando os assírios sitiaram a cidade de Jerusalém e ameaçaram invadi-la, uma epidemia virulenta acometeu o acampamento, matando muitos soldados. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, considerou essa epidemia uma bênção de Deus, porque matou os inimigos dele, certo? Porque matou os assírios. Nesse contexto, marca a alternativa incorreta sobre a religião dos hebreus. Vamos lá. Alternativa A. Os hebreus consideravam Deus como soberano absoluto, fonte de todo o universo e dono de uma vontade suprema. Alternativa incorreta que você tem que marcar, hein? Alternativa B. O Deus hebreu era transcendente, não se identificava com nenhuma força natural, estava acima da natureza. Alternativa C. Os hebreus consideravam Deus bom e que fazia exigências éticas ao seu povo, ao contrário dos deuses do Oriente Próximo. Deus não era atraído pela luxúria ou impelido pelo mal. É tipo, vencido pelo mal. D. Deus para os hebreus era uno, soberano, transcendente e bom. E letra E. Para os hebreus, o poder de Deus vinha de um poder pré-existente, habitava a natureza e fazia parte dela. Gente, vamos lá. Essa daqui tá pra gente fechar com um sorriso no rosto, hein? Qual é a alternativa que responde à questão? Ou seja, dessas afirmações feitas, qual é a alternativa que não procede, que é inverdadeira, a respeito da relação dos hebreus com Deus que eles acreditavam? Qual é a que tá falando uma besteira sobre os hebreus? A, B, C, D ou E? Acertou. Quem respondeu a alternativa E. Para os hebreus, o poder de Deus vinha de um poder pré-existente, habitava a natureza e fazia parte dela. Não é isso aí não, galera. Quem já esteve em igrejas, leu um pouquinho de Bíblia, viu que isso não tem nada a ver, né? Então a resposta que é apropriada aqui é a alternativa E.
é isso, galerinha. Muito obrigada por esse tempo dedicado aqui comigo. Foi um prazer enorme estar com vocês. Espero que vocês tenham um bom resto de noite nessa sexta-feira, dia do trabalho, ou do trabalhador, ok? 1º de maio. Fiquem com Deus, um bom descanso para vocês e fiquem espertos que amanhã, a partir das 9 da manhã, temos aulas aí para vocês acompanharem. Não dê bobeira, os professores estão preparando os materiais legais, então vamos assistir, hein, galerinha? Beijo grande e a frase nossa para fechar é: pequenos passos constroem um percurso, ficar parado define um ponto. A gente pode escolher se a gente quer ter um percurso para ser percorrido ou ficar parado e não ter nada, tá bom? Então é isso, beijo grande e a gente se vê em breve.